Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a prorrogação do auxílio doença. Como funciona e o que você deve fazer para comprovar que continua sem condições de trabalhar, não está podendo realizar suas atividades no momento e precisa continuar recebendo o benefício. Então, esse vídeo é para você que está nessa situação e vai fazer a prorrogação do benefício, está com dúvidas, então é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Lembrando que o auxílio doença é um benefício temporário, então quando você não está podendo trabalhar, você realiza uma perícia no INSS, então o perito, digamos que ele te concede ali 3 meses de benefício. Então, quando está para encerrar esse prazo, durante os últimos 15 dias, se você não se recuperou do seu problema de saúde, então você pede a prorrogação do benefício. É importante que você precise agendar uma perícia. Aí agenda a perícia, então avisa que precisa prorrogar o benefício, eles agendam uma perícia para você. Então pode acontecer que vai cair a perícia conclusiva, porque na prorrogação tanto pode cair uma perícia conclusiva como uma perícia resolutiva. Lembrando que, primeiramente, vem a perícia conclusiva e, em seguida, por exemplo, se você for pedir outra prorrogação, pode cair também uma outra perícia conclusiva, como também já pode cair em seguida a perícia resolutiva. A perícia resolutiva só cai depois que você realizar, no mínimo, uma perícia conclusiva. Então, agendou a perícia, caiu, por exemplo, a perícia conclusiva. Então, nessa perícia, o perito ele vai te analisar, te avaliar se você continua ali sem condições de realizar suas atividades. Então, se você está incapaz de realizar, de trabalhar no momento. Então, é importante nessa perícia você levar uma documentação nova, atualizada. Como lá na primeira perícia você levou uma documentação e conseguiu comprovar a sua incapacidade para o trabalho, é importante você levar uma nova documentação. Por exemplo, às vezes, dependendo de qual seja o seu problema de saúde, aquele exame que você comprovou que tinha um problema de saúde, às vezes você consegue comprovar, no caso na segunda perícia aí, com o mesmo exame você consegue comprovar a incapacidade para o trabalho, mas é importante que você leve um novo laudo médico, relatório. Então é importante você solicitar para o seu médico um laudo médico, para o seu médico prescrever aí, te fornecer um laudo médico, contando ali nesse laudo que você continua sem condições de realizar as suas atividades, precisa continuar afastado, recebendo benefício. Uma coisa também importante aqui, quando o seu médico te entregar o laudo ali, te fornecer o laudo, preste atenção se ele informou o tempo de afastamento que você precisa. No caso, ele solicita o afastamento. É muito importante, porque a perícia no INSS é bem rápida, então o perito ali ele precisa que o seu médico te informe ali no laudo, por exemplo, solicita um tempo de afastamento, se é 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, baseado naquele tempo ali que o seu médico solicitou, o perito vai te avaliar e ver se é caso para realmente para aquele tempo que você precisa daquele tempo ali que o seu médico solicitou, se é menos, se é mais. Lembrando que normalmente quando o perito ele vai conceder o benefício, ele acompanha o mesmo tempo que o seu médico solicitou, mas não existe uma regra, ele pode tanto dar um pouco mais, como dar menos, como pode dar aquele tempo ali que o seu médico solicitou, como infelizmente ele pode também negar o benefício, dependendo da análise dele. Mas é extremamente importante que você leve esse laudo médico. Às vezes a pessoa fala, mas o médico falou que não precisava tal. E precisa sim, o médico ele sabe que precisa você levar um laudo médico. Se o médico falar para você que não precisa, conta a situação para ele que precisa sim. Se infelizmente ele se recusar, passe em outro médico e tente conseguir o laudo médico para você levar na perícia. Se você não levar esse documento, pode acontecer você conseguir o benefício? Pode, dependendo do seu problema de saúde. Por exemplo,
às vezes a pessoa está com um problema de saúde ali, uma fratura exposta no braço, por exemplo. Então, a documentação não faz muita questão, porque só em o médico ali, o perito, ele vê ali que você está com a fratura ali, por exemplo, fraturou, quebrou o braço, precisou colocar o gesso, por exemplo. Então, nesse caso, a documentação não faz muita diferença, porque é visível ali que você não tem condições de trabalhar. Agora, dependendo do problema, se for problema de saúde, é extremamente importante você levar esse laudo médico. Por exemplo, a pessoa está com problema referente a dores, não está podendo trabalhar, precisa fazer ali um tratamento, fortalecimento, problema no joelho, problema de coluna, problema no ombro. Esses problemas, infelizmente, dá muito nas pessoas, problemas articulares. Então, é extremamente importante você levar a documentação, exames, laudos médicos, informando ali que você não tem condições de trabalhar, porque a perícia, como eu já falei aqui, é bem rápida, então dentro de poucos minutos ali o perito ele precisa ter uma base ali que é a documentação para ele te analisar e ver que realmente você não tem condições de trabalhar. Por exemplo, você está com problema no joelho, está com dificuldade de esticar, dobrar a perna e tal. É importante ali que no laudo o seu médico ele informe essa questão. Por exemplo, o paciente fulano de tal está com problema problema no joelho, tem dificuldade de esticar, dobrar a perna, precisa fazer ali, por exemplo, uma fisioterapia, um tratamento. Então precisa continuar recebendo o benefício. Então, na perícia, o médico lá, ele vai fazer uns movimentos, por exemplo, pedir para você fazer um movimento de esticar, dobrar a perna, para ver qual que é a sua dificuldade. Como o seu médico relatou no laudo, ele vai fazer esses movimentos ali, que é chamado ali o exame físico ali, que ele faz um exame ali, avalia a sua documentação e depois o perito ele faz também um exame físico ali em você. É bem simples, mas ele faz. Por exemplo, se o problema de saúde seu for no ombro também, no ombro, então ele vai mandar você levantar o braço tal, para ver qual que é a sua dificuldade. Então, é importante a sua documentação. Se você está fazendo um tratamento, por exemplo, aqui, por exemplo, para você ter uma noção aí, uma fisioterapia, peça lá para o fisioterapeuta te fornecer uma cartinha ali, como fosse uma declaração, informando ali, por exemplo, o paciente fulano de tal realmente está fazendo o tratamento aqui na clínica fulano, esse cano e tal, e precisa continuar fazendo esse tratamento para se recuperar do seu problema de saúde. Isso ajuda muito na perícia, quando você leva essa documentação. Não é que, eu vou levar essa documentação que você vai levar essa documentação que eu estou falando aqui e vai te garantir o benefício. Não, porque depende do perito, da análise dele. Mas se você levar a documentação, vai facilitar e vai te ajudar ainda mais a conseguir o benefício. Aí essa perícia que eu estou falando aqui, a conclusiva, também tem a perícia resolutiva. Por exemplo, você realizou a primeira perícia, agora realizou a conclusiva, que é a que eu estou falando. Então, o perito ali te concedeu mais, por exemplo, 4 meses de benefício. Então, durante ali, o tempo ali, você vai fazer o tratamento para ver se recupera e tal, mas digamos que você não se recuperou desse problema de saúde, mesmo depois de o perito te conceder mais 4 meses de benefício. De novo, quando for durante os últimos 15 dias, você precisa agendar uma nova perícia. Pode acontecer nessa terceira perícia, cair a perícia conclusiva de novo, como também já pode cair a perícia resolutiva. Resolutiva. Infelizmente, muitas das pessoas têm o benefício cortado ali, encerrado nessa perícia resolutiva. Como também pode, às vezes a pessoa vai realizar a primeira perícia no INSS e ali já o perito nega o benefício, como pode negar também na conclusiva, mas na resolutiva muitas pessoas têm um benefício negado, mais ainda porque é uma perícia que normalmente você só faz ela quando você realiza a primeira, no caso, depois vem a conclusiva, como eu estou falando aqui, e depois vem a resolutiva. Então, você já está um bom tempo no auxílio doença. Então, quando chega nessa resolutiva, infelizmente, muitas das pessoas têm um benefício cortado. Às vezes, porque a pessoa já se recuperou, e outras também, muitas delas, infelizmente, é porque infelizmente, continua sem condições de trabalhar
o INSS simplesmente nega o benefício. Por quê? Na resolutiva, o perito no INSS, se ele constatar que você continua ainda sem condições de trabalhar, ele concede 2 anos de benefício. Diferente da conclusiva, que o perito ele pode te conceder, por exemplo, ali 3 meses de benefício, 6 meses de benefício, 1 ano. Como também, se ele quiser, ele pode conceder, por exemplo, 4, 5 meses de benefício. Já na resolutiva, normalmente o perito, quando ele vai conceder o benefício, para você continuar recebendo auxílio-doença, ele concede 2 anos de benefício. Então, para ele conceder nessa perícia resolutiva 2 anos de benefício, ele tem que entender ali que na avaliação dele que você realmente precisa de 2 anos de benefício. Por isso que muitas pessoas acabam tendo benefício cortado, porque às vezes um exemplo ali, você precisa apenas ali de 2 meses para acabar ali, para você conseguir se recuperar totalmente do seu problema de saúde. Então, neste caso, às vezes acaba tendo o benefício cortado. Então, é muito complicado essa situação, porque se a pessoa realmente precisa de 2 anos de benefício, o benefício é concedido. E às vezes precisa mais ali de 2 meses de benefício e o benefício é cortado. Como também ele pode, o perito nessa perícia resolutiva, ele pode também te encaminhar para uma reabilitação, para você aprender ali uma nova profissão, quando você não consegue mais realizar aquela atividade que você fazia antes, porque o benefício auxílio-doença, como eu já falei aqui, é um benefício temporário. Então, nessa perícia resolutiva, se o perito não for te conceder os 2 anos de benefício, ou ele vai te cortar o benefício, ou ele vai te encaminhar para uma reabilitação. Também ele pode, por exemplo, aqui, se ele entender que não é caso mais para você não pode mais continuar recebendo auxílio-doença, não pode também ser encaminhado para uma reabilitação e de forma alguma você não pode também, o seu benefício não pode ser cortado. Então, é caso para uma aposentadoria por invalidez. Então, você recebeu ali o auxílio-doença por um tempo ali e tal, mas benefício temporário, lógico, mas chegou ali na perícia resolutiva, ele constatou que, infelizmente, a sua incapacidade por trabalho de temporária acabou agravando o seu problema de saúde e agora é uma incapacidade permanente, que você está, infelizmente, incapaz por trabalho total e permanente. Então, você está inválido por trabalho, não consegue realizar atividade nenhuma. Então, é caso para uma aposentadoria por invalidez. Pode você conseguir uma aposentadoria por invalidez na primeira perícia resolutiva? Pode, mas normalmente o perito, ele, mesmo que seja até caso para uma aposentadoria, ele concede ali os 2 anos de benefício para você nessa perícia, mais 2 anos de auxílio-doença, e quando estiver também durante os últimos 15 dias de novo, após os 2 anos, você vai, no caso, se continuar sem condições de trabalhar, vai agendar nova perícia e vai cair de novo uma perícia resolutiva. Então, na segunda perícia, o perito ele pode te dar 2 anos de benefício também, de auxílio-doença, como também ele pode chegar a uma conclusão ali que você já está há muito tempo no auxílio-doença, então não se recuperou, então é caso para uma aposentadoria, então ele pode conceder tanto a aposentadoria na primeira perícia resolutiva, como também na segunda perícia resolutiva, como também ele pode conceder uma aposentadoria por invalidez na perícia conclusiva. É mais difícil acontecer, mas pode acontecer também. Por que é mais difícil acontecer? Porque, como eu falei aqui no começo do vídeo, o auxílio-doença, como é um benefício temporário, então o perito no INSS ele vai concedendo ali o auxílio-doença para ver até quando você ali vai precisar receber o benefício. E se infelizmente chegar um caso que eu estou falando aqui, que o seu problema de saúde infelizmente foi agravar, você pode, o perito ele pode conceder a aposentadoria. Lógico, não é tão simples, não é fácil. Infelizmente, tem casos que o INSS nega o benefício auxílio-doença e o segurado entra com processo judicial. E lá no INSS, por exemplo, foi negado o auxílio-doença e, através de um processo judicial,
o segurado consegue até uma aposentadoria por invalidez. Então, é extremamente importante você saber disso. Se o seu benefício for negado em uma perícia no INSS, e se você realmente não tem condições de trabalhar, tem seus relatórios, laudos médicos, exames ali constatando que você não tem condições de trabalhar, é extremamente importante que você procure um advogado especialista previdenciário para ele ingressar com ação judicial, porque você tem grande chance, se você tem toda a sua documentação comprovando que você não tem condições de trabalhar, você tem grande chance sim de conseguir o benefício através de um processo judicial, seja o auxílio doença, ou a aposentadoria por invalidez, ou até mesmo um benefício auxílio acidente. Então, se o INSS negar o seu benefício, isso não quer dizer que você não tem direito, que você tem condições de trabalhar. Isso não tem nada a ver. Se o INSS negar o seu benefício, mas você se avaliando, você tem ciência que não tem condições de trabalhar, você tem direito sim de ingressar com ação judicial para comprovando, lógico, a sua incapacidade ali para o trabalho, e no final do processo você conseguir receber o benefício. Quantas das pessoas não entram com ação judicial? São muitas pessoas que entram com ação judicial quando o benefício é negado e no final do processo tem sucesso e consegue receber o benefício. Como eu já dei exemplo aqui, às vezes o INSS nega o auxílio doença e através de uma ação judicial a pessoa consegue aposentadoria por invalidez. Então, se você tem a documentação, eu sempre falo aqui, a melhor pessoa para se analisar e ver se tem direito de receber o benefício é o próprio segurado, no caso você, se você estiver nessa situação. Você se analisa, eu tenho condições de trabalhar? Não, eu não tenho. O meu problema de saúde, seja qual for o seu problema de saúde, está te incapacitando para o trabalho, você não está conseguindo realizar suas atividades, então você tem direito de receber o benefício, seja benefício temporário, auxílio doença, ou uma aposentadoria por invalidez. Não importa qual que seja a sua idade, qual que seja a sua profissão, se você não está conseguindo exercer a sua atividade, não está conseguindo trabalhar, você paga o INSS, você é segurado do INSS, você tem direito de receber o seu benefício. Mesmo que o INSS, o perito ali, diga que você não está incapaz para o trabalho, está com condições de trabalhar tal, isso não importa. Se você tem documentos ali, a documentação, seu médico falou ali, forneceu um laudo médico para você, informando que você não tem condições de trabalhar e você tem ciência disso, que não tem condições de trabalhar, te aconselho a procurar um advogado especialista, é importante, um advogado especialista na Previdência, ele vai saber a melhor forma de te defender, vai ingressar com ação judicial e você vai conseguir receber o seu benefício. Beleza? Boa sorte para você aí. E o principal de tudo, boa recuperação, que você se recupere do seu problema de saúde. Fique com Deus e até o próximo vídeo.